Arte, entretenimento, educação e cidadania. Está entrando no ar. Rio Cultural. Produção e apresentação: João Pedro Roriz. Salve, salve, minha gente bonita da Rádio Rio de Janeiro, a rádio da fraternidade, da cultura e da informação. E é nesse navio de cultura que eu, Victor Meirelles, vou guiando você, querido ouvinte, querido internauta, neste rio de cultura, neste Rio Cultural, ao vivo até às 15 horas. Hoje, um pouco triste, como sabem, o meu grande amigo, o João Pedro Roriz, também apresentador, está de férias no Rio Grande do Sul. Mas vamos parar com esse chororô, vamos lá pro tema do programa. O tema de hoje é A Arte Educa. Só que hoje, como é feriado, Rio de Janeiro, né? Não temos ninguém nos telefones da Rádio Rio de Janeiro, mas você pode estar entrando em contato através do e-mail riocultural@zipmail.com.br riocultural@zipmail.com.br. A Arte Educa. Manda um e-mail pra gente e concorra a um par de ingressos para a peça Encontros Impossíveis com Renato Prieto, nesse sábado ou domingo às 19 horas no Teatro Princesa Isabel, em Copacabana. E vamos lembrando, essa galera, essa equipe, essa ficha técnica maravilhosa na operação de som do Rio Cultural é assinada por ele, Mr. Rubens. Boa tarde! Telefonistas Sheila, Oneida, Zitinha, Leila, essa galera boa. Vinhetas por Luiz Nascimento, assistência de produção e co-apresentação do Guerreiro da Luz, eu, Victor Meirelles. E para não perder o costume, vamos lá, querido Rubens. Boa tarde, queridos ouvintes e internautas, no ar Rio Cultural, chegando ao seu trabalho e à sua casa através das ondas do rádio, através das ondas do rádio, em todo o mundo pelo nosso site www.radioriodejaneiro.am.br www.radioriodejaneiro.am.br. E lembrando a todos os ouvintes e internautas, você podem ter acesso ao nosso conteúdo no site www.joaopedrororiz.com.br www.joaopedrororiz.com.br. Cada coisa. É isso aí, querido ouvinte, querido internauta. A palavra de hoje, olha, hoje a palavra é fácil, a palavra molezinha, tranquila. A palavra de hoje é catarse. É isso mesmo, catarse. Para você, querido ouvinte, querido internauta, qual o significado da palavra catarse? Vamos para as opções, Mr. Rubens. Opção A, uma peça de carro. Opção B, uma doença do nariz. Opção C, um ato sem demora. Opção D, momento de alegria e purificação do eu. E aí, querido ouvinte, corre, não pode correr na Wikipédia, não pode correr no Google. Diz pra gente qual é o significado da palavra catarse. Olha, eu vou repetir as opções. Vamos lá. Opção A, peça de carro. Opção B, uma doença do nariz. Opção C, um ato sem demora. Opção D, momento de alegria e purificação do eu. E já que a gente tá aqui hoje com uma galera boa, eu vou fazer a pergunta da palavra do dia pra eles, né? Eu vou, antes disso, apresentá-los hoje, especialissimamente nos nossos estúdios do Rio Cultural da Rádio Rio de Janeiro, o elenco do espetáculo O Sapatinho Mágico. Lá, eu dou uma boa tarde aqui para Giuseppe Lauca, o grande maestro desse espetáculo. Boa tarde, Giuseppe. Boa tarde. Boa tarde, Miriam Teixeira, atriz. Boa tarde a todos. E o ator Marcos Vinícius Varela. Boa tarde para todo mundo.
Então eu pergunto para vocês, o que significa a palavra, quem vai se arriscar, hein? A palavra catarse, será que é uma peça de carro? Será que é uma doença do nariz? Ou um ato sem demora? Ou um momento de alegria e purificação do eu? Quem se arrisca aí? Acho melhor deixar pro nosso poeta aqui, o Marquinho. A opção certa seria a D. A opção D? A opção D, essa palavra vem do teatro. Olha só, então vamos lá, querido Rubens, os tambores, rufem os tambores. Aê, você acertou o significado da palavra catarse. E para vocês, queridos ouvintes, também eu vou passar mais informações com base no nosso grande Aurélio Buarque de Holanda, o querido dicionário, o querido avô, tataravô dos leigos, dos burros. Catarse vem do grego catarsis. A palavra é um substantivo, significa purgação, purificação, limpeza da alma, do eu. E na medicina significa evacuação natural ou provocada por qualquer via. Falando pela língua dos psicólogos, poderia ser um efeito salutar provocado pela conscientização de uma lembrança fortemente emocional. Olha que coisa linda! E no teatro, o efeito moral e purificado da tragédia clássica, conceituada por Aristóteles, a felicidade, o alívio. E foi aí essa palavra do dia, catarse, que é um momento de alegria que um ator, que uma pessoa pode ter. E você continua aí, vai mandando um e-mail, acessa aí riocultural@zipmail.com.br e responde a Arte Educa. Concorra a um par de ingresso para a peça Encontros Impossíveis com Renato Prieto nesse sábado ou domingo às 19 horas no Teatro Princesa Isabel. E começando o programa, vamos para a pergunta. Arte Educa, querida atriz Miriam Teixeira, para você, a arte, ela pode educar? Claro, essa é uma das grandes funções, né, um dos principais papéis da arte. A gente acredita que a arte, ela instrui, ela educa, sim, né, ela transmite valores, ensina e faz a gente refletir e pensar, né, sobre as situações em que a gente vive hoje e situações que o mundo já passou, já viveu, né? E principalmente no momento que nós estamos vivendo da nossa peça, que é um teatro infantil, né? A gente acredita muito que a arte ajuda muito na formação das crianças, do público infantil, né? Através da arte a gente consegue mostrar e apresentar valores que de certo modo podem ter ficado um pouco defasados, e a gente transmite isso com muita alegria. E você, meu querido Giuseppe Laucas, você que é maestro do espetáculo O Sapatinho Mágico. Hoje a gente está aqui no Rio Cultural com o elenco, com essa equipe da galera boa aqui do Sapatinho Mágico. Eu te pergunto, faço a mesma pergunta, a arte. A gente sabe que sua arte é a música, são as palavras através dos sons. Você acha que a sua arte, ela pode educar? Ah, sem dúvida. Fazendo coro ao que a Miriam colocou, nós já temos esse exemplo na nossa própria peça, entendeu? Que ela tem uma temática de ser contra o bullying, e isso abordado de uma maneira bem lúdica, né, do teatro infantil. E nós já nos deparamos com reações das próprias crianças, né, com relação a isso, na análise que elas tiveram em conversa com os pais ali depois do espetáculo, mas a menina não sabia dançar e todo mundo recriminava ela, e no fim todo mundo aceitou. Então esse é só um pequeno exemplo de o quanto a arte educa, né? Aqui fora do ar mesmo, nós estávamos comentando, eu, o Marquinho, a Miriam, né, que nós três somos, né, estudantes e artistas em vias diferentes. O Marquinhos também é poeta, a Miriam é atriz, eu sou músico, e do quanto isso contribuiu para a nossa educação, para o nosso desenvolvimento como pessoa e como cidadão. Então eu acho que é essencial. Eu acho que a arte é fundamental na educação. E a gente vê que as leis vagarosamente aí existentes, mas assim, a ação, a verdadeira ação das leis que solicitam a arte,
como uma disciplina dentro das escolas, a gente vê que ainda está bem devagar essa execução dessas leis. Você que hoje, você não sei se é hoje, eu acho que você que faz parte também do projeto AfroReg. Sim. Como que você vê essa galera lá, essa galera jovem? Como que você se sente ajudando essa galera? Porque assim, eu conheço um pouco do AfroReg, tenho alguns amigos que fazem parte, e vejo que o trabalho do AfroReg é um trabalho voltado para essa parte de arte e educação. Então assim, como que você se sente fazendo parte desse contexto? Sem dúvida. O trabalho do AfroReg, né, como uma das principais, ou talvez a principal ONG do Brasil, tal como de outros projetos sociais também, de ação social em favelas e comunidades, a gente acompanha no dia a dia o crescimento de cidadãos através da arte, por exemplo, entendeu? A capacitação, o profissionalismo daqueles jovens que estão tendo a oportunidade de ter contato com, às vezes, uma coisa que eles nunca viram antes, entendeu? Se identificar com aquilo e abraçarem aquilo e se desvinculando do tráfico, da violência, enfim. A gente acompanha um projeto muito bonito como esse, que eu tenho o orgulho de fazer parte, e a gente vê os resultados. Então, para nós, é muito gratificante. É uma coisa que não tem palavras, que o dinheiro não compra. Quando você vê uma coisa bonita, uma manifestação artística acontecendo na comunidade, você vê as pessoas se emocionando com isso, algumas pessoas que nunca tiveram acesso, até senhores assim, da própria comunidade que estão assistindo, às vezes até pela primeira vez, esse tipo de manifestação e se emocionando. Eu acho que isso faz parte da educação também, e eu me sinto muito honrado de fazer parte de um projeto desse tipo. Esse é o grande Giuseppe Laucas, ele que é maestro do AfroReg, do projeto AfroReg, e também maestro desse espetáculo maravilhoso que é o Sapatinho Mágico. Eu queria fazer uma pergunta aqui direcionada ao amigo também ator Marcos Vinícius. Como que ocorreu o nascimento desse espetáculo? Como que foi o momento que você se inseriu nesse espetáculo? Fala um pouco pra gente como é que foi isso, e pra você o que é o espetáculo, o que você sente em estar no palco falando para as crianças, e a gente fala falando para as crianças, mas na realidade você está falando tanto para as crianças quanto para os adultos, que são os pais que estão ali. Então acho que é bem legal, que tem alguns pais que não chegam, de repente na infância dele não tiveram esse acesso, essa oportunidade de estar vendo um espetáculo tão legal, esse espetáculo musical, o Sapatinho Mágico, que está em cartaz no Teatro Princesa Isabel, sábado e domingo, às 17 horas. Diga aí, grande Marcos. Então, o nosso espetáculo, ele foi escrito pela Maíra, né? Que ela também faz o papel principal da nossa peça, o texto é dela. E aí a gente acabou fazendo essa peça, assim, de uma maneira bastante independente, assim. A gente ali fazendo tudo, reaproveitando o figurino, ensaiando e tal. E tratando de fazer da melhor maneira possível, né? Adaptar esse projeto. Foi muito importante também que a gente acreditasse, né? Nesse projeto. A gente, como equipe, teve que embarcar nessa ideia e se deixar levar por isso, assim, se dedicar. E eu cheguei meio de paraquedas nesse projeto, assim, ele já vinha sendo trabalhado e tal, meio que quase todo mundo do elenco já dominava um pouco o texto, e aí eu acabei chegando e entrei, e aí eu tentei fazer o melhor possível, né, no processo de criação e tal, assistindo filmes e tal, conversando muito com o diretor, com o Joel Duarte, que me ajudou muito, né, o Pablo Cotia também, que é o nosso cenografista, né, de fazer a cenografia, mas que também me ajudou na preparação, etc. E é muito bacana, porque a nossa peça, né, voltando àquele assunto de que a arte educa, de uma maneira muito lúdica, a gente acaba conseguindo falar de assuntos muito sérios, né, que talvez não pudessem atingir as crianças, que a gente não pudesse conversar com elas sobre esses assuntos numa conversa normal, e que de uma maneira bem, assim, divertida e sutil, a gente já acaba inculcando, né, na cabeça delas esses valores, né, o não à discriminação, né, o bullying, que são problemas tão sérios que a gente tem hoje em dia, que prejudicam
prejudicam a formação dessas crianças. E de maneira geral para os pais também, né? Porque eu acho que essa magia, né, do teatro e das fábulas, né? Que a nossa peça ela é um pouco assim, né? Tem vários elementos mágicos, né? Tem elfos e coisas assim. E aí os pais também acabam se deixando levar, né? Parece que recuperam um pouco dessa coisa da infância que eu acho que na verdade a gente nunca tem que perder. E nós estamos falando com o elenco do espetáculo O Sapatinho Mágico, que está em cartaz no Teatro Princesa Isabel até o dia 2 de fevereiro, sábados e domingos, às 17 horas. E quem acabou de falar com a gente foi o ator, o Marcos Vinícius Varela. E eu queria também, já tomando a palavra, que vocês falassem um pouco, que eu acho que foi muito importante quando eu soube que grande parte ou todo o cenário do espetáculo ele foi feito com um trabalho de reciclagem. Como que foi esse processo de montagem desse cenário? Vocês fizeram essa composição juntas ou só foi o cenógrafo? Como que foi isso? Bom, foi mais papel de cenógrafo mesmo, né? Ele construiu, mas ele sempre apresentava as ideias pra gente, sempre mostrava, né? Os instrumentos, alguns dos instrumentos que a gente usa na peça fomos nós que fizemos, né? No caso, chocalho com latinhas, baldes, né? Cabos de vassoura. Então, isso também a gente confeccionou. E o cenário mesmo, assim, foi um trabalho muito, muito bonito, muito bem feito. Mérito do Pablo e do Joel também, né? As bonecas que a gente usa em cena são de garrafa PET, então é muito bem feito, um cuidado muito, muito maravilhoso e que foi reconhecido, né? O Pablo ganhou o prêmio de melhor cenógrafo agora do Festival de Teatro da cidade do Rio de Janeiro, na categoria infantil, por esse belíssimo trabalho que ele fez. Então acho que isso também representa uma mensagem, né? A gente tem que aprender mais a reutilizar tudo, né? Menos desperdício e repensar mais as coisas. E essa foi Miriam Teixeira, atriz do espetáculo O Sapatinho Mágico. E Miriam, você que é mineira de Caratinga, mineira de Caratinga, tá no Rio de Janeiro com esse espetáculo. Você é formada em dança. Isso. Assim, me diz como que estar atuando num espetáculo que tem essa ligação tão forte com a dança, assim, que mostra esse viés, essa coisa tão legal da dança, mas ao mesmo tempo, como disse o Giuseppe, trabalha um pouco com essa relação do bullying, com essa relação dessa coisa prejudicial. Fala pra gente. Bom, isso pra mim é maravilhoso, porque é um trabalho que eu sempre acreditei, né? Como você acabou de dizer, eu sou formada em dança e trabalhei muito com arte e educação, né, em escolas, e dança e educação. Então a gente, né, o meu papel, eu acredito que seja esse também, mostrar que a arte ela não só diverte, né, tanto o teatro quanto a dança, quanto a música, quanto a literatura, o cinema, todos eles transmitem mensagens, né, e poder aliar isso tudo para mim no palco, que é o lugar sagrado do artista, né. Isso foi pra mim, nossa, maravilhoso, assim, sem palavras. E você, querido Giuseppe Laucas, como que foi você, assim, construir as músicas, a trilha sonora para esse espetáculo, sabendo que você tinha que... Porque, assim, todo mundo fala assim, um artista, ele tem que ter aquele momento de inspiração, aquele momento... Como que aconteceu isso? Assim, deu muito trabalho? Foi rápido? Como que foi essa ligação? Já existia toda a preparação relacionada à dança? Existia, já havia ensaiado a dança e depois você colocou a trilha? Como que foi esse processo aí? Pois é, esse processo ele foi um processo muito curioso, porque quando eu abracei esse projeto, eu fazia uma ideia X e que ela não correspondia, né? Quando eu fui chamado para ser
o diretor musical, eu achei que a gente já tinha uma peça pronta, com músicos e tal, etc. E aí eu iria ensaiá-los, enfim, fazer a concepção das músicas que já existiam, ensaiá-los e poder dirigir a parte musical da peça. Mas eu me deparei com uma peça que ainda estava em processo de criação, né? Então, as músicas, o que eu tive de músicas, que as músicas não são minhas propriamente, né? São músicas originalmente da própria Maíra, que foi quem escreveu o texto também, mas ela tinha uma ideia. Ela não é musicista, então ela compunha em cima das letras linhas melódicas, né? Então aquilo que se canta, mais ou menos, ela colocou ali pra gente ter uma ideia e me passou as gravações. A partir dali eu fiz uma análise, né, das próprias gravações, corrigi alguns erros de prosódia, de repente harmonizei as peças e aí fiz os arranjos para acompanhar no piano e para poder ensaiar com o pessoal também e tal. Então foi um processo muito, muito curioso, muito diferente daquilo que nós imaginávamos, mas que nos deu assim uma experiência muito grande, porque participamos da criação da própria peça em si, né? Não só da parte da música. Posteriormente a gente ainda teve a junção de todas essas artes, que é a atuação, a música, né, executada, cantada, enfim, e a dança, né? Então isso ainda trazia mais responsabilidade na hora dos ensaios, mais dificuldade para os atores mesmo, que além de cantar, de aprender a música, ainda tinham que dançar e ir no mesmo ritmo e sem perder a voz e sem sair do personagem. Exatamente, sem sair do personagem, enfim, uma série de fatores que é que dificultam bastante, mas é o que faz a peça ter essa completude de todas essas artes. Então, os atores não só eles cantam, como eles tocam, como eles dançam, como eles atuam, né? Ainda tem toda essa questão. Então, foi um trabalho bem difícil, puxou bastante, mas que no fim, no resultado, é uma coisa bem gratificante mesmo. Alguns atores, eles dizem que eles chegam no teatro sempre meia hora antes, só para dar uma aquecida breve, já chega no palco lá fazendo, já com o personagem vestido interiormente. Agora, no musical, também é assim, o ator chega meia hora antes, 10 minutos antes da peça e já tá no palco e já faz... Como que é isso? Não acontece assim, não. Pelo menos na nossa companhia, não. É a primeira vez que estou trabalhando com teatro. Na nossa companhia, a gente chega várias horas antes, porque é uma companhia independente, então a gente monta o cenário, né? Eu chego antes para levar o piano, ainda vou, às vezes, dependendo do local, saber onde eu vou ficar, fazer toda a ligação de som, ver se tem uma mesa de som, se vou microfonar, fazer a passagem de som com os próprios atores, entendeu? E aí tem o momento da maquiagem, que o pessoal fica 1 hora se maquiando, então não isso não existe isso, pelo menos na nossa peça não, de chegar 15 minutinhos antes. Na verdade são várias horas antes, né? São várias horas antes. A gente sempre tenta chegar cedo para se concentrar, né? Não só para ter uma harmonia dos nossos personagens, mas do elenco como um todo, né? Da gente se concentrar, fazer a nossa oração ali antes de entrar no palco e tal. E tentar fazer isso, porque quando a gente chega em cima também fica complicado. Já aconteceu, né, algumas vezes a gente chegar ali na correria e também não ter muito tempo de fazer muita coisa, como quando a gente se apresentou lá no Teatro Municipal de São Pedro da Aldeia, que o nosso ônibus quebrou no caminho e a gente teve uma série de dificuldades para chegar lá, e a gente chegou faltando 1 hora para começar a peça e tendo que montar o cenário e fazendo um montão de coisa, e o público lá fora esperando para entrar, e aí a gente não teve muito tempo, e aí a gente tem que entrar no palco e se deixar levar, mas sempre o ideal é a gente conseguir fazer esse momento nosso, digamos assim. E Maíra, Miriam Teixeira da Silva, ela que é a atriz do espetáculo O Sapatinho Mágico, que está em cartaz sábados e domingos às 17 horas no Teatro Princesa Isabel. E para quem não conhece, o Teatro Princesa Isabel fica na Avenida Princesa Isabel 186, em Copacabana, bem pertinho da Praia do Leme, ali pertinho do túnel. Tem um metrô também que é perto, quem quiser ir, tem um metrô perto, tem uma integração.
é só, não tem desculpa, é só ir lá. Quer ver o musical O Sapatinho Mágico? Sábado ou domingo, às 17 horas, Teatro Princesa Isabel. Miriam Teixeira, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que acontece essa parte de equipe? No teatro existe essa família mesmo que todo mundo, os atores falam, não, a gente tem uma companhia que é a nossa família. Isso existe realmente? Existe um carinho? Bom, eu acredito que sim, pelo menos é o clima que eu percebo dentro da nossa companhia. É a primeira companhia que eu participo aqui no Rio, né? Não sei como são as outras, mas o trabalho que a gente faz, ele é muito em conjunto, né? Porque como o Giuseppe falou, por exemplo, nós somos uma companhia independente, então a gente precisa um do outro para se organizar. Mesmo que a gente não esteja o tempo todo junto, não adianta estar todo mundo junto com o Giuseppe para arrumar o som, porque só quem sabe é ele, né? Mas se ele precisar de alguma coisa, tem alguém para ajudar, e ao mesmo tempo tem outras pessoas que estão ajudando os outros atores a se maquiarem. Então tem muito essa coisa da união, sabe? Do trabalho em conjunto mesmo. Porque eu acredito que se não for assim, o ego toma conta dos atores, né? E aí não fica legal. O trabalho, principalmente nesse caso, que é um trabalho em conjunto, ele ganha um tom individual que não é bacana. Olha, legal. Olha, gente, a gente vai para um breve break rapidinho, o intervalo é papum. Daqui a 3 minutinhos a gente tá de volta. Eu, Victor Meirelles. Beijo. Rio Cultural. Apresentação: João Pedro Roriz.